Deus. Boa noite, igreja. Pai, seja com todos, amém? Graças a Deus, pode se sentar, fique à vontade no seu lugar. Que bênção, que alegria poder estarmos aqui reunidos para mais uma quarta-feira de impacto, para mais um momento de comunhão, um momento de Deus estar agindo. A gente tem visto e tem ouvido testemunhos, né? Deus está curando, Deus está libertando nesse lugar, Deus está salvando almas, Deus está abrindo portas de emprego nesse lugar. Essa casa, a casa de oração, a casa do Senhor é onde Ele se manifesta em cada um de nós. E eu louvo a Deus, glorifico a Ele pela sua presença aqui, por estarmos aqui reunidos e pela sua perseverança na campanha de 7 orações. Quem tem sido abençoado? Dá um sinal com a mão. Quem tem testemunho para contar de coisa que Deus já está fazendo? Glória a Deus. Deus tem operado, Ele tem trazido ensinamentos também para a gente, né? Eu sou suspeita, eu sou muito fã desse culto, gosto muito, né? Exatamente por causa do agir que a gente tem aqui. E para a gente começar a nossa mensagem de hoje, o tema do nosso sermão de hoje é Floresça onde Deus te plantou. Hoje nós temos mais uma palavra revelada dos céus, nós temos mais um momento de liberdade com o Espírito Santo hoje. Hoje nós temos mais um chamado dos céus, amém? Só queria pedir para o pessoal, eu não sei, eu acho que o diaconato, se puder desligar esse ventilador aqui, meu papel está voando. Obrigada. E o texto-chave para nós vamos trabalhar com Jeremias capítulo 29, versículo 7. Jeremias capítulo 29, versículo 7 diz assim: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu vos deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Feche seus olhos. Amantíssimo Deus, eterno Pai, eu te agradeço hoje, ó Senhor, porque o Senhor está aqui conosco, ó Deus, e peço, ó Senhor, que o Senhor traga sobre nós uma palavra rema, uma palavra revelada, uma palavra dizente sobre as nossas vidas. Nós damos liberdade ao Espírito Santo para o teu agir, para o teu operar, e eu te clamo, ó Deus, fala conosco hoje. Traga mudança, Deus, para as nossas vidas, mudança para o nosso comportamento, mudança para as nossas mentes, ó Senhor, de forma a cada dia mais estar levando e refletindo a sua palavra, Deus. Eu estou hoje com a minha mente aberta, meu coração receptivo. Eu estou aqui hoje, ó Deus, à sua disposição. Fala, que nós estamos aqui te ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Essa palavra de hoje, né, esse tema de floresça onde Deus te plantou, é uma palavra que Deus falou comigo há um tempo atrás, num livro que eu estava lendo, do pastor e autor Robert Schuller. E aquele livro me impactou tanto, ele falou tanto, e aquilo eu fui escrevendo, eu fui fazendo, e depois eu falei assim, um dia que eu for escalada para vir pregar no culto de quarta, essa mensagem é para o culto de quarta. Porque quando a gente está aqui, a gente está buscando com tantos motivos diferentes, e eu deixei para esse dia, e o Espírito Santo, ele falou comigo tão forte, o Espírito Santo já começou já dando, sabe, no peito, e daí eu tenho que trazer. O Espírito Santo, ele começou já falando comigo logo de cara, e é isso que eu vou trazer para você. Pare de amaldiçoar o solo, eu que te plantei. Nós estamos vivendo hoje em dia dias muito frágeis, dias de muitas frustrações. A gente vive hoje dias de inquietude, porque muitas vezes, sem nem saber, a gente está tentando florescer, a gente está tentando fazer crescer e prosperar a nossa vida, as coisas da nossa vida, fora da vontade de Deus. A gente está tentando fazer por causa dos nossos próprios sonhos. Muitas vezes a gente está esperando que Deus mude o cenário. A gente espera que Ele mude as coisas, as circunstâncias às nossas voltas. Às vezes nós, ou alguma pessoa, alguém que você conhece, ou até você, eu já me vi assim, a gente começa a esperar o lugar ideal.
A gente começa a esperar o tempo perfeito. A gente começa a esperar a condição certa, para somente então começar a viver e experimentar o propósito de Deus. Eu já me vi falando frases, e você também já deve ter se ouvido ou se pegado, né, falando frases do tipo assim: ah, mas quando eu mudar de cidade, quando eu mudar de casa, quando eu mudar de emprego, ou quando eu tiver mais recursos financeiros, recursos de tempo, quando eu tiver mais recursos didáticos ou condição de fazer as coisas. Ah, mas quando alguém me reconhecer, quando alguém me notar e ver para que eu vim, daí sim eu vou começar a frutificar, daí sim eu vou começar a florescer, daí sim eu vou começar a buscar que Deus faça o propósito dele sobre a minha vida. A gente direto está procurando e buscando que Deus mude o cenário, quando na verdade o que Deus quer é mudar a postura. Hoje o Espírito Santo ele nos confronta de uma forma muito verdadeira, muito simples, porém muito poderosa, que é: Deus não desperdiça estações. Deus não desperdiça situações, nem circunstâncias. Talvez você não esteja onde você sonhou estar. Você não está na colocação, ou na casa, ou no trabalho, ou no emprego, ou no ministério, que foi aonde você sonhou estar. Talvez você não esteja sequer no cenário que você pediu em oração. Você pediu tanto para Deus uma condição e um cenário, talvez você não esteja nessa condição. Mas o Senhor hoje, Ele nos chama a discernir. Se Deus te plantou, é porque Ele está esperando fruto. Se Deus te colocou nesse lugar onde você está agora, é porque Ele quer que ali floresça e cresça e germine. E mais, se Deus te mantém, se Deus te manteve nesse lugar que Ele te colocou, é porque Ele quer que a glória dEle seja manifesta naquele lugar. E você é a fonte da glória. Você é a fonte da luz de Deus naquele lugar onde Deus te colocou. Declare isso sempre em seu espírito. Guarde isso sempre dentro de você. Aonde Deus me plantou, eu vou florescer. Aonde Deus me colocou, é ali que eu vou dar fruto. A pergunta que a gente deve se fazer todos os dias não é: nossa, mas por que eu estou aqui? Onde que eu vim parar? Onde que eu fui amarrar meu burro? A pergunta é: o que Deus quer gerar em mim aqui onde eu estou? O que Deus quer gerar através de mim aqui nessa circunstância que eu estou? Busque isso dentro do seu ser e aí você vai encontrar a resposta. Porque o Espírito Santo ele fala para cada um de nós. E Deus deixa muito claro nessa passagem de Jeremias, e depois eu incentivo você a ler Jeremias inteiro em casa, principalmente os últimos capítulos de Jeremias. E ali a gente percebe que florescer não depende do lugar, mas depende da raiz. Lá em Salmo, o Salmo 1, né, no versículo 3, Deus fala assim: é como a árvore plantada à beira das águas correntes. Você é como uma árvore plantada à beira das árvores correntes. Note que a Bíblia deixa muito claro: a árvore não escolheu aonde ia estar, a árvore foi plantada. Às vezes a gente se pega por aí de raiz rasa, né, por cima, andando de lugar em lugar, ciscando de lugar em lugar, procurando aonde ficar. Mas note que ela foi plantada, e quem planta é Deus. É Deus quem planta. Ela fica plantada à beira das águas correntes, cria raiz,
cria profundidade, cria a busca no próprio manancial, na corrente de água que tem. Quem floresce é só quem permanece plantado. É quem permanece onde foi plantado, é esse que vai florescer. Qual que é o final do versículo? O que ele diz? Que ela dá fruto no seu tempo certo, que as suas folhas não murcham, e que tudo, quanto? Tudo o que ele faz prosperará. Olha a declaração que Deus traz para a gente. Então a árvore que é plantada junto ao ribeiro, ou seja, cada um de nós que está ali plantado, onde o Senhor colocou, a gente tem ciência de que foi Deus que nos colocou ali, a gente permanece plantado ali, sendo irrigado pelas águas do Senhor, a gente vai ter o quê? Dar fruto no seu tempo certo. Você é uma árvore frutífera. E a palavra diz o quê? Que as suas folhas jamais vão murchar. Você não vai esmorecer. Você não vai desanimar. Nada vai te derrubar. Você não vai murchar. E mais, aonde você puser as suas mãos, prosperará. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Robert Schuller, nesse livro que eu estive lendo, ele escreve, né, em sua essência, que pessoas vitoriosas não são aquelas que vivem em circunstâncias ideais. Pessoas vitoriosas são aquelas que decidem crescer independente delas. São aquelas que decidem crescer independente dessas circunstâncias, independente do solo. Não é o solo que produz o bom fruto, é a profundidade da raiz. Qual é a profundidade da sua raiz hoje? Qual é a profundidade? Hoje nós encontramos muita gente murmurando a respeito do solo, reclamando do solo. Ah, mas esse meu patrão, mas esse bairro que eu moro, esse meu marido, mas essa minha esposa, esse filho que eu tenho, o meu salário que eu tenho, esse líder de departamento que eu tenho. Olha, ninguém fala mal da pastora Só aqui, hein? Faz favor. Né? Esse líder de departamento que eu tenho, gente murmurando do solo, quando na verdade o que tinha que estar procurando é profundidade de raiz. Tem gente culpando o lugar, enquanto Deus está preocupado em tratar o nosso interior. Rasga seu interior essa noite diante do Senhor. Entrega o seu interior para que Deus faça a obra dele, que Ele trate o nosso interior, independente do lugar. Até mesmo porque, de posse desse conhecimento, sabendo que independente do lugar, a gente pode sim dar fruto no seu tempo, que a gente pode sim manter as nossas folhas viçosas, que não vai esmorecer, não vai murchar, e que a gente pode sim prosperar em tudo que a gente empreender. A gente vai lembrar que Deus nos planta em lugares difíceis para revelar os seus propósitos eternos. Voltando lá no capítulo 29 de Jeremias, o versículo 11 dessa vez diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Ele sabe, Ele te conhece, Ele te chama pelo nome e Ele sabe o plano que Ele tem para você. Israel aqui na situação, nesse tempo do livro de Jeremias, ele estava no cativeiro. Gente, Israel não estava de férias, eles estavam presos num lugar que não era o deles. Eles estavam em cativeiro. Mas mesmo assim, Deus deu uma ordem. E a ordem era: construam casas, plantem, prospere. Plantem, prospere. Deus, Ele não suspende os seus planos por causa do cenário que você está vivendo hoje.
Ele conhece os planos que Ele tem para você, e a palavra é muito clara: são planos de fazer prosperar e não de causar dor nem dano. São planos de te dar esperança, mas são planos de garantir o seu futuro. Esse é o nosso Deus, esses são os planos dele, independente do cenário, Ele não muda. Lá em Gênesis, no capítulo 39, quando Moisés está falando sobre a vida de José, o versículo 2 começa assim: e o Senhor era com José, e ele prosperava. José floresceu. José floresceu na casa de Potifar, enquanto era escravo, onde alguém ditava para ele a hora de ir, a hora de voltar, onde alguém dizia se ele podia, se ele não podia, se ele podia comer, se ele não podia. José, ele prosperou na prisão, com todos os seus direitos civis lhe sendo renegados, sendo tirados. Ele não podia fazer nada que fosse da sua vontade. Hoje em dia quem está preso nem votar não vota, né? Você perde os seus direitos de cidadão estando preso, e mesmo assim a Bíblia diz que ele prosperava. José prosperou longe da família. Ele não tinha sistema de apoio, ele não tinha a avózinha com aquela plaquinha que fica na porta da casa da avó. Na casa da vovó pode tudo. Ele não tinha um colinho para ele deitar, ele não tinha um ombro para ele chorar, porque ele não tinha sistema de apoio. Porém o Senhor era com José, e por causa disso ele prosperava. É independente do cenário. Isso porque a presença de Deus não depende. E agora, a voz já é fina que nem o quê, né? Parece uma cantora lírica, e ainda você com o microfone dando esses barulhos, fica bom, hein? Vamos voltar ali, onde José estava florescendo. Ele estava florescendo na casa do Potifar, estava florescendo na prisão, ele estava florescendo longe da família. Por quê? Era onde eu estava entrando. Porque a presença de Deus não depende de endereço. A presença de Deus não te livra do processo, isso tenha muito em mente. Ela não vai te livrar do processo, e todos nós estamos no processo. Todos nós estamos passando por uma fase, seja ela na vida pessoal, seja ela na vida profissional, seja ela na vida espiritual. Todos nós estamos num ponto de maturidade em todos os setores da nossa vida, mais aquém ou mais além, não importa, todos nós estamos passando. E a presença de Deus livra disso, mas ela garante o propósito dele no processo. A presença de Deus garante o propósito. E hoje eu quero declarar isso para você, e eu quero que você tome posse disso. Onde você está, igreja, não é castigo, é lugar de plantio. Onde você está hoje não é cativeiro, é um campo de treinamento. Isso que você está vivendo hoje, seja lá o que for, não é atraso, é preparação para a grande colheita que Deus tem para fazer na sua vida, através da sua vida, e que para o nome dele seja sempre glorificado. É ali que você está adubando, é ali que você está germinando, é ali que você vai dar o fruto no tempo certo. As suas folhas jamais vão murchar, e tudo que você fizer prosperará. Então, com isso, meus irmãos, a gente tem que ter também guardado no coração que florescer, então, é uma decisão, e é uma decisão espiritual. Nós tomamos essa decisão diante de Deus de florescer e de permanecer.
Nós somos convidados a isso. Lá em Filipenses capítulo 4, o versículo 11, Paulo fala assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Na NVI, outra versão fala assim: eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Note que Paulo, ele não fala, me ensinaram, me disseram, falaram para mim que eu tinha que me adaptar e viver. Paulo fala, eu aprendi. É de dentro para fora, é uma iniciativa. Ele internalizou e falou: eu aprendi que eu posso estar vivendo em qualquer lugar, em qualquer situação, mas eu vou me adaptar a ela, e apesar dela, eu vou viver. Robert Schuller, ele também enfatiza nos seus livros que pessoas que florescem são pessoas que tomam decisões diárias. E que tipo de decisões diárias essas pessoas geralmente buscam? Primeiro de tudo, elas decidem ser gratas. Elas escolhem a gratidão, ao invés da ingratidão, ao invés de ficar murmurando e ficar reclamando. Escolhem a fidelidade ao invés da infidelidade, e não estar ali, e não estar comprometido, e não estar vestindo a camisa, seja lá onde for, na igreja, no seu trabalho, na sua casa, no seu relacionamento. São pessoas que florescem, são aquelas que escolhem esperança ao invés da desesperança. São as pessoas que escolhem a esperança ao invés de falar: ah, não, para mim não dá mais, para mim já era. Se vitimizar. As pessoas que florescem são aquelas que tomam decisões. E você está tomando uma decisão? Hoje é dia de decisão. A nossa fé, ela não nega a realidade, tal como eu falei aqui já. Ela não nega a realidade do que nós estamos passando, as circunstâncias que estamos vivendo, do solo onde estamos plantados. A nossa fé, ela não nega, porém, ela se recusa a ser dominada por ela. A circunstância não me domina, e eu declaro para você, igreja, a circunstância a partir de hoje não vai mais te dominar, porque nós vivemos de fé em fé, nós vivemos de glória em glória, e a glória do Senhor, ela é manifestada diariamente sobre cada um de nós. E assim nós vamos crescendo e andando até chegar na estatura do varão perfeito, a estatura de agradar a cada dia mais o Senhor. Em João 15, o capítulo 5, fala assim: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dá muito fruto. Note, igreja, que o fruto, então, ele não é um esforço humano, ele não é na força do braço, ele não é no nosso empenho, aquela coisa acelerada, aquela coisa desesperada. O fruto, ele é resultado da permanência, ele é resultado de permanecer nele. Crie raiz, crie alicerces. Qual foi a ordem de Jeremias? Construa casas. Então crie alicerce onde você está. E olha que eles estavam no cativeiro. Construa casa, aprofunde a sua raiz, plantem, ou seja, sejam úteis, produzam, façam a coisa acontecer e prosperem e cresçam. Veja o seu resultado. Não é sobre correr freneticamente, é sobre permanecer. Não é sobre mudar de lugar e ficar zanzando e ciscando de um lado para o outro, tentando mudar, tentando achar o reconhecimento, o lugar ideal, o momento ideal. Ah, mas agora eu não sei, agora não é, eu não sei se é meu momento, eu não sei se eu sei. Não é sobre isso, é sobre manter-se em Cristo. Fica do lado dele, irmão. Agarra na mão de Jesus e vai. Vai com medo mesmo. Vai diante de situação difícil, sim, não tem problema, vai assim mesmo.
Hoje, aqui no nosso meio, cadeias de murmuração estão caindo, cadeias de reclamação estão caindo por terra. Nós rejeitamos isso aqui do nosso meio, da nossa igreja. Hoje nasce um espírito de gratidão e perseverança dentro da nossa família Templo do Louvor. Graças a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Porque nós estamos plantados nesse lugar. E é aqui que nós vamos prosperar. É aqui que nós vamos desenvolver. E sabendo disso, de posse disso, a gente vai para o último ponto. Quem floresce aonde está, Deus confia mais oportunidades. Lucas 16, 10 fala assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Deus não promove quem reclama do pouco. Deus promove quem frutifica no pouco. Ah, mas eu tenho só isso. É tudo tão pequeno. É tudo tão sem jeito. Deus observa quem floresce quando ninguém está vendo. Ele vê. Você sai daqui, vai lá no banheiro, está faltando papel toalha no banheiro, e você sai de mansinho, entra ali debaixo da escada, pega o papel toalha, abastece, vem e volta. Ninguém viu. Mas aquele que tem que ver, ele viu. Você florescendo, sem ninguém ver. Aqui, a gente, todos os domingos de manhã, a gente se reúne, o pessoal do acolhimento, ali fora para a gente fazer uma oração. Todo domingo de manhã, antes do culto, então o pessoal da diaconia, o pessoal da recepção, o pessoal da cafeteria e o pessoal da intercessão, a gente se reúne lá fora e faz uma oração, e a gente consagra toda a semana de trabalho dessa igreja, das pessoas dessa igreja. A gente consagra a Deus todos os cultos, o domingo de manhã, o domingo à noite, a quarta-feira. A gente ali declara almas sendo salvas, pessoas sendo curadas, famílias restauradas. A gente ora e intercede por esse momento que nós estamos passando aqui, pelo louvor, pela adoração, pela oração, pela palavra. E a gente ora, e a gente, dependendo do horário que você chega, você nem nunca viu, que a gente faz isso lá fora. E daí de repente, imagina só, uma dessas pessoas vira e fala: nossa, a pastora Sol nunca me chamou para orar na roda. A pastora Sol nunca me chamou para orar no círculo. Não vou mais. Ela não pede para eu orar. Ninguém escuta eu falando em alto e bom som naquela roda de voluntários do dia, orando. Então não vou mais. Ninguém me vê, não tem oportunidade. Ninguém põe eu lá em cima para ler um versículo, dar uma salvação para os irmãos. Então não vou. Quem é fiel no pouco, não precisa pedir por portas abertas. Deus abre. O Senhor escancara as portas. Se você floresce no anonimato, Deus te honra em público. Se você floresce na dor, Deus te coloca em capacitação para curar outras pessoas. Se você floresce no deserto, Deus vai confiar territórios ainda maiores para você. Porque é assim a semeadura de Deus, é assim o plantio do Senhor, é assim que Ele opera. Você não precisa ficar aí de repente cacarejando feito uma galinha que vai botar ovo. Olha, eu fiz. O importante é que o Senhor saiba, faça e Ele te honrará. Mantenha-se enraizado, mantenha-se alicerçado onde o Senhor te plantou. E é ali que você vai prosperar. Queridos, hoje o Espírito Santo, Ele nos chama para uma decisão muito clara: continuar reclamando do lugar ou florescer aonde Deus te plantou. O que você vai escolher?
Talvez hoje, tal como eu disse no começo, você esteja vivendo sim por um casamento difícil, um relacionamento complicado. Talvez hoje você esteja vivendo por um tempo de espera, é possível sim. Talvez hoje você esteja vivendo um cargo sem reconhecimento, um trabalho sem reconhecimento, às vezes até um ministério que você acha que você não está tendo reconhecimento merecido. Talvez hoje você esteja vivendo num deserto emocional, um deserto espiritual. É possível, mas Deus te diz hoje: se você permanecer a mim, você vai florescer. Se você permanecer em mim, você vai florescer, porque Ele mesmo declara: sem mim nada podeis fazer. Ele te basta, a sua graça te basta, a sua companhia te basta, a sua unção te basta, a presença do Espírito Santo, a liberdade do Espírito Santo te basta. E é assim você vai florescer. E florescendo assim, Deus fala através de Isaías 61, que Ele te conhece pelo nome, que Ele te vê, e Ele passa a te chamar de carvalhos de justiça. Deus, aquele Deus que te conhece pelo nome, que te pega pela mão direita, aquele que fala: olha filho, você é meu, você é um carvalho de justiça. Planta forte, enraizada, muito frutífero, muito grande, com justiça. Você é justo. Ele declara sobre você: você passa a ser chamado de o plantio do Senhor. Você é a plantação do Senhor, você é a colheita de Deus, você é aquele que plantou, Ele está colhendo e Ele está fazendo. Você é um plantio não seu, mas é um plantio do Senhor. E o versículo termina dizendo que para que tudo isso? É para a manifestação da glória de Deus. Você é a manifestação viva da glória de Deus. Por onde quer que você esteja andando, esteja fazendo, esteja empreendendo, você irradia a luz e a glória de Deus. Você é o seu filho amado, e em você Ele se compraz, e em você Ele se alegra. Fica de pé no seu lugar. Hoje é o dia de chamado. Hoje Deus nos chama a florescer no lugar que nós estamos. E hoje eu quero fazer um apelo para você que está aqui hoje. Você que está em casa, você que está assistindo nesse momento nas redes sociais, você escreve aí no chat. Digita aí, o pessoal está acompanhando, eles vão ficar de olho, eles vão falar para a gente. Se você entende que o Espírito Santo está te chamando hoje, se você entende que você precisa parar de lutar contra a estação, parar de lutar contra a situação, parar de lutar contra o processo, e ver que você está plantado no lugar porque o Senhor te plantou, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. O altar é lugar de entrega. Nós vamos entregar agora diante do Senhor as nossas necessidades e os nossos sentimentos e as nossas decisões. Venha entregar a sua decisão no altar do Senhor. Eu preciso parar de lutar contra onde eu estou. O meu cargo, a minha casa, a minha situação, o meu relacionamento, eu venho aqui entregar. Se você entende que o Espírito Santo está te chamando, se você entende que você precisa voltar a confiar no Senhor, se render a Ele novamente e saber que o processo dele é perfeito, é eficaz e é o melhor sobre você, venha entregar isso aqui no altar. Venha colocar diante do Senhor: Senhor, eu coloco a minha confiança em Ti.
Eu preciso me render novamente em Ti, e eu tomo posse daquilo que o Senhor preparou para mim. E aqui onde o Senhor me colocou, eu vou florescer. Se você sente o Espírito Santo te chamando, e você também entende que você precisa decidir florescer em Cristo aonde você está, e você vai florescer em Cristo, independente da circunstância que você estiver, ali você vai brilhar a luz de Cristo, mas você precisa da ajuda dEle, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você, venha entregar a sua decisão. Senhor, eu quero florescer aonde eu estou. Eu quero que o seu nome seja conhecido, independente de onde eu estiver. Eu quero que a sua glória seja manifesta e ela irradie nesse lugar, independente de onde eu estiver, independente dessa circunstância que eu estou. Esse é o momento de você vir até aqui ao altar, o nosso local de entrega. Hoje, quem está plantado em Cristo pode até passar por invernos, e nós podemos sim passar. Mas hoje a gente vem aqui tomar conhecimento e tomar posse de que hoje e sempre nós floresceremos no lugar certo. Porque Ele nos plantou, Ele nos tocou e Ele está fazendo a obra dEle. Ore ao Senhor nesse momento. Os obreiros dos pastores vão orar por você, vão interceder por você. Senhor grandioso, Pai, estamos aqui diante de Ti, ó Deus, colocando a Sua graça, o Seu amor, Senhor, essas pessoas que aqui estão. Ó Senhor, aqui tem propósitos, amado Deus. Aqui, ó Senhor Deus, tem pessoas que agora decidem florescer. São pessoas que decidem frutificar, ó Deus. São pessoas que decidem se entregar adiante de Ti, ó Deus. Nós estamos aqui reconhecendo que nós não precisamos lutar contra a estação. Nós não precisamos lutar contra a situação. Nós não precisamos lutar contra aquilo que está acontecendo. O que eu preciso é voltar a confiar no Senhor. O que eu preciso é da plena dependência do Senhor. O que nós precisamos é da plena dependência do Senhor, ó Deus. Nós estamos aqui diante do Senhor, ó Deus, e esse povo está aqui no seu lugar de entrega. O altar é lugar de entrega, Senhor, decidindo florescer em Ti, ó Deus, decidindo, ó Senhor, florescer em Cristo, ó Pai. Senhor, o Senhor que nos plantou, o Senhor que está nos regando, porque nós estamos aqui como árvores plantadas junto ao ribeiro. Nós que estamos aqui, ó Deus, com as águas correntes, nos banhando, ó Senhor, nos enchendo, ó Pai, e nos capacitando, ó Senhor. E por isso, a partir de agora, Senhor, faz com que cada um de nós dê um fruto no seu tempo certo. Cada um de nós floresça no seu tempo certo. E que cada um de nós nunca venha murchar. Que as nossas folhas nunca se murchem. Que a gente nunca venha escurecer. Que a gente nunca venha, Senhor, desanimar. Que a gente nunca venha fraquejar, ó Senhor. Porque a Sua presença é a nossa força. A Sua água que mata a nossa sede. É a Sua água, Senhor, que vem nos encher e nos capacitar, ó Senhor Deus. O Senhor é a fonte de água viva. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Nós confiamos no Teu amor, ó Deus. Nós confiamos na Tua graça, Senhor Deus. E como resultado, tudo que nós fizermos, nós vamos prosperar. Tudo que nós fizermos vai crescer, ó Senhor. Porque o Senhor, ó Deus, é aquele que brilha a nossa alma. O Senhor é aquele que enche o nosso coração. O Senhor é aquele que capacita a nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, ó Senhor, consagra a Sua igreja a Ti. Eu consagro, ó Deus, a nossa vida ao Senhor, ó Deus. Eu consagro a nossa graça, Senhor, a nossa vida a Ti, ó Senhor Deus. Faça, Senhor Pai, a Sua obra manifestar em cada um de nós, ó Deus. Faz, ó Senhor Jesus. Venha, Senhor. Venha, Jesus. Nós queremos mais de Ti, ó Deus. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, ó Deus. Manda mais, Deus. Manda mais, Senhor. Manda mais da Tua unção, ó Senhor Deus. Manda mais o Seu poder sobre cada um de nós, ó Pai. Manda mais da Sua graça, ó Deus. Nós queremos o Seu agir.
Nós queremos o fruto do Seu Santo Espírito. Nós queremos da Tua glória, Senhor. A minha alma sonha e anseia por Ti. A minha alma deseja por Ti. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus. Envia-nos a cada um de nós. Floresça-nos, ó Deus, conforme aprover o Seu chamado e a Sua vontade para cada um de nós, para a Sua honra, para a Sua glória, em nome de Jesus. E todos digam amém. Graças a Deus.